Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Pontualmente, às 21 horas, está entrando no ar mais uma live do projeto Em Preto e Branco. Um dia que já virou tradição, já é tradicional agora, todas as quartas-feiras, nosso projeto. Projeto do meu amigo Mário, um projeto meu junto. Toda quarta-feira a gente vem para cá para trazer convidados diferentes, assuntos diferenciados, mas que sempre tenham algum impacto na vida das pessoas. E hoje, começando com mais uma noite de inverno, agora estão exatamente 8 graus em Porto Alegre, aquele friozinho bom para quem gosta, né? Acho horrível esse frio, mas tem gente que gosta. 8 graus nesse inverno gaúcho. E hoje, antes da gente apresentar nossos convidados, boa noite para o meu amigo Mário. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando nessa live de número 11. Número 11, 11ª live do projeto Em Preto e Branco Jornal, que nós começamos lá em maio e estamos dando continuidade. É em maio, mês de maio, mês das noivas, mês do casamento. E estamos... Humberto, mês do casamento, vou botar um sorriso nesse rosto, ânimo. Deixa quieto. Estamos aqui com mais alguns amigos, parceiros, convidados que toparam aqui dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para trocar um pouco de ideia e informação aqui conosco e com o nosso público aqui, com o pessoal que nos segue aqui no canal. Exatamente. Fala, Humberto. É a nossa 11ª live essa daqui, cara. Não é 11ª, é a 11ª, que nem diria um lutador de boxe, é a 11ª. Mas, como o Mário já fez aí uma introdução, hoje a gente está esperando entrar um outro convidado, porque hoje a nossa live ela é bem diferenciada. Hoje a nossa live extrapolou os limites da América, chegamos até a Europa e até a América do... Por enquanto não chegamos na América do Norte ainda, mas já estamos viajando rumo à América do Norte. Hoje a gente vai receber... Nossos convidados moram fora do Brasil já há algum tempo e a gente vai conversar com eles a questão dessa coisa da... Como é que está a vida deles, né? Em relação à pandemia, ao coronavírus, que aí está castigando o mundo inteiro ainda, né? O pessoal ainda está muito assustado, muito preocupado. E é bom a gente ter uma ideia de como é que está essa realidade fora do Brasil. Então, um dos nossos convidados, Anivaldo Júnior, que hoje mora na Alemanha. Boa noite, Anivaldo. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite, Glaucia. Obrigado pelo convite, Mário. Obrigado, Humberto, pelo convite. Né? É a minha primeira vez que eu estou fazendo uma live, então, se sair alguma coisa errada aí, dá um desconto. Tranquilo. Valeu, obrigado por ter aceitado o convite assim em cima da hora. Hoje a nossa live é bem diferenciada, hoje a nossa live... E a nossa... Pronto. A nossa outra convidada é a professora Glaucia. Ela mora na Argentina. Boa noite, Glaucia. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Mário. Boa noite, Beto. Boa noite, Anivaldo. E todos que acompanham as lives de vocês. É uma satisfação participar e faço das palavras do Anivaldo as minhas. É a primeira vez que eu participo de uma live. Legal, bacana. Então, devidamente apresentados e situados nos seus países hoje de moradia, Mário, te dou a honra de começar com as perguntas. Bom, eu queria começar esse bate-papo descontraído, né? Como é de costume aqui, a gente faz uma live não engessada, né? É um bate-papo aqui descontraído, mas com o objetivo de passar informação para quem acompanha o nosso trabalho, né? Esse é o objetivo desse projeto, o projeto Em Preto e Branco Jornal, é levar informação de caráter de utilidade pública às pessoas, né? E
eu gostaria de começar pelas damas, né? Pedindo que a professora Gláucia compartilhe um pouquinho conosco de como foi o processo dela de sair do Brasil e ir morar em outro país, e de como foi a adaptação dela nesse país, e como está sendo a adaptação dela nesse país, há quanto tempo ela está nesse país. Queria que ela pudesse dividir um pouquinho dessas informações com a gente, com o público que nos segue, a título de curiosidade de quem tem vontade de fazer o mesmo, né? E desmistificar um pouco, né, algumas questões que às vezes não são muito claras para algumas pessoas. Por favor, professora Gláucia. Muito bem. O meu nome é Gláucia Marisa Ronchetti. Eu sou gaúcha, com muito orgulho. Sou do interior de Erechim. Eu nasci numa cidade chamada Viadutos, um município do interior do Rio Grande do Sul, com 4.000 habitantes. Me graduei em letras na URI, em Erechim. Eu me formei em 2000. Eu fiz letras, português, espanhol e literaturas. Trabalhei, comecei minha vida profissional na Serra Gaúcha e depois de algum tempo fui para Passo Fundo, onde fiquei meus últimos 11 anos. Trabalhei como professora no Brasil, na rede pública, no estado e no município de Passo Fundo, e depois tive uma oportunidade, na verdade, foi uma oportunidade, no meu ponto de vista, de me mudar para cá, para a Argentina. Na verdade, foi uma coisa... são várias questões que fizeram com que eu viesse para cá. Eu aceitei esse desafio, na verdade. E aqui, então, como eu cheguei sozinha, aliás, sozinha, eu sozinha e o meu marido. E aqui eu não conhecia, na verdade, ninguém. Então, teve uma questão muito difícil, desempregada, sem salário, não conhecendo ninguém. Aí comecei a traçar na verdade, com o que eu sabia fazer e sei fazer, que é ser professora. Eu comecei a trilhar meu caminho sozinha, e o meu nome, enfim, foi chegando através das pessoas boca a boca, como a gente diz. Eu trabalhei em multinacionais, como a Toyota, por exemplo, uma delas, entre outras, capacitando, através de contratações de outras empresas, dando aula particular, dando tageres são oficinas, levando a cultura além da língua, por exemplo, em bibliotecas e toda essa questão. E agora trabalhando como português como língua estrangeira, PLE. Então, eu trabalho aqui dando aula para estrangeiros, alemães, espanhóis, vários alunos eu já tive, chilenos, uruguaios, bolivianos, enfim, vários, que estão aqui como eu, imigrante. E eu sempre digo que uma coisa é morar num país e outra é, por exemplo, o intercâmbio, que eu já fiz. Quando eu estudava, eu vim duas vezes para cá. É o dia a dia, são as pessoas. Outro ponto fundamental é o domínio do idioma. Isso é muito importante para viver num outro país. A saudade da família, os nãos que a gente recebe, as incertezas, as dúvidas, as lágrimas, as alegrias, tudo isso faz parte de viver num outro país. Na verdade, é se arriscar. É se arriscar, dizer sim, muitas vezes tirar força de onde a gente não tem, ou acha que não tem. E, para mim, uma das grandes coisas que até hoje eu sinto muita falta da minha família. Eu vivi muitos anos da minha vida com a minha família, quase 30 anos a casa paterna, praticamente, nesse município de 4.000 habitantes.
Então, no começo foi muito difícil. Só que eu tenho uma teoria, e é o que eu digo sempre, que é difícil, mas não é impossível. Hoje eu conheço muita gente, tenho os meus amigos, os meus alunos são os meus amigos também, o pessoal aqui do bairro, o pessoal de onde eu trabalho, mas eu digo que não foi fácil. Logo que eu cheguei aqui, eu parecia normal. Eu fui me adaptando aqui, a casa, sozinha, tudo. E depois, se eu não me engano, foi 2016 ou 2017, foi um ano muito difícil. Hoje eu comparto com vocês, porque muitas vezes a gente chora sozinho, ou chora por dentro. Não derrama lágrimas, mas chora por dentro. E não divide com a família e com as pessoas, porque a gente está distante. E eu não posso preocupar a minha família. E hoje, hoje já superei. E tenho certeza que eu cresci como profissional, como pessoa, como ser humano. Hoje eu faço essa reflexão, mas foi muito difícil. Quando você se depara sem salário, sem trabalho, sozinho, com uma pessoa que conhece muita gente, mas você não conhece, você também é visto de outra forma, num outro país, não é tão fácil como as pessoas te veem, te incorporam. É um ciclo, são muitas coisas. São muitas coisas, mas que valem a pena. Eu sempre digo, vale a pena. Muito bem. E tu, Anivaldo, como é que foi o teu início? Pois é, não foi muito diferente da Gláucia, não, né? Apesar que eu tive o privilégio de ter minhas irmãs aqui primeiro, né? Que sempre perguntavam para mim, na época que eu morava no Brasil, se eu não queria vir morar aqui. Elas já estão mais tempos que eu aqui. E como eu tinha um bom emprego na época no Brasil, eu não queria largar o meu emprego para vir para a Alemanha, né? Mas aí uma hora eu perdi esse emprego, aí eu digo, então, agora é a oportunidade que eu tenho, né? Seria muito difícil ganhar um salário que eu ganhava naquele emprego que eu tinha naquela época. E foi a oportunidade que eu tive. Mas para mim já foi um pouco mais fácil, porque eu tinha minhas irmãs. Mas, por outro lado, também, a língua, né? Complicou muito. A língua. Eu saí do Brasil, eu tinha 24 anos, agora eu tenho 45 anos. Então, quer dizer, você tem que nascer de novo, né? Tem que fazer novas amizades, né? Você é um bebê grande, né? Você sai com 24 anos do Brasil, você tem amigos, todo final de semana a sua casa está cheia, né? E a Alemanha já é diferente, é uma coisa mais restrita, né? E se você aqui, você pode falar bem o inglês, qualquer coisa, mas se não falar a língua do país, as portas são praticamente fechadas para vocês. Como turista, tudo bem. Eles até aceitam você, como turista, ficar aqui 1 ano, 2 anos, ou vir para estudar, fazer um mestrado, um doutorado, é outra coisa. Mas a pessoa que mora aqui, que tem todos os direitos de cidadão e não fala a língua, é complicado. Complicado. Mas a partir do momento que você fala a língua também, as coisas já começam a melhorar. Mas isso demora 3, 4 anos, né? 3, 4 anos, né? Se dedicando, né? Então, quer dizer, saí do Brasil, vim para cá, apesar de eu ter minha família aqui, não foi fácil para mim. Tive que fazer muito trabalho, trabalhar em bares, limpando, né? Fiz muito serviço de limpeza, né? Porque eu não sabia a língua, não sabia falar alemão, como é que eu vou trabalhar em algum lugar? Aí depois, como eu fui aprendendo o alemão, fui fazendo a escola de alemão, aí comecei a pegar uns trabalhos um pouco melhores. Aí fui trabalhar em bares, de garçom, depois trabalhei numa loja, e depois fiz um curso técnico na hotelaria, que é onde estou até hoje, né? Eu trabalho com hotelaria, né? Mas isso tem que aprender a língua. Se a pessoa vem para cá pensando só em juntar dinheiro, alguma coisa, é ilusão, né? Porque a pessoa às vezes pensa, eu vou para morar na Europa, eu vou ter uma condição boa e vou voltar para o Brasil. Não, é ilusão. Aqui tu vai ter uma vida boa, uma segurança, tu vai poder fazer tudo que no Brasil tu nunca pode fazer, ou que somente as pessoas ricas no Brasil podem fazer, né? Porque aqui tu ganha bem, mas você gasta bem também. Entendeu? Você não ganha em euro e gasta em reais, você ganha em euro e gasta em euro. Entendeu? Você vai poder fazer tudo que uma pessoa no nível social no Brasil, vamos dizer,
um grande empresário pode fazer, você pode fazer aqui também. Você pode ir no melhores restaurantes, você pode ter um bom carro, você pode... E a segurança, o que vale muito para mim é a segurança. Hoje em dia, eu não trocaria a Alemanha para ir para o Brasil. Há muito tempo atrás, sim. Né? E o que é morar fora do Brasil? Morar fora do Brasil, às vezes as pessoas pensam também que é muito bom, muito... Não é. Você perde, às vezes, um parente e você não tem condições, no momento, de pegar um avião e estar lá. Há 2 anos atrás eu perdi meu pai e eu não tinha condições de imediatamente estar lá. Né? Então, quer dizer, as pessoas têm que fazer um peso muito grande, se vale a pena ou não. Né? Se você é uma pessoa muito família, muito grudada com família, vai sofrer bastante. Né? Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estar junto com as minhas irmãs aqui. Né? Me facilitou muito a vida. Né? Mas sentia muita falta dos meus amigos, né? Para sair. Mas como a Glaucia falou, vale a pena. É uma experiência que que nenhum livro te dá. Não? Nenhum livro te dá. Financeiramente, não sei se vale a pena. Mas culturalmente, acredito que vale muito. Vale muito. A nossa cabeça abre. Né? Não que você fique melhor que as pessoas que estão no Brasil, mas você vê as coisas com outros olhos. Né? Você questiona mais coisas. Por que não pode funcionar no Brasil isso, se nós temos isso também? Né? Por que não pode funcionar certas coisas? Por que aqui funciona e lá não funciona? Né? Esse é um pouquinho da minha história. Bacana, muito legal. Mas, eu vou fazer eu estou preparando também umas lives aí para mais bem. dados, com mais pessoas para aí a gente vai entrar mais a profundo nesse tema, assim, como sair do Brasil, o que a pessoa precisa, o que a pessoa espera, o que a pessoa pode... Porque às vezes a pessoa pensa que sair fora do Brasil, a pessoa precisa de dinheiro, precisa de muita grana. Não, pelo contrário, eu não sou de família rica, nunca. Né? Eu estudei a minha vida toda em escola estadual, né? O Mário me conhece, então, quer dizer, às vezes as pessoas pensam, eu venho lá da vila tal, eu nunca vou ter condições de andar de avião, nunca vou ter condições de sair do Brasil para morar. Não, é possível para todo mundo. Vai sofrer? Vai, não vai ser fácil, mas é possível. Né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa tem um objetivo, é possível. Sem querer. Claro, para mim foi mais fácil, né? Foi mais fácil, mas eu conheço várias pessoas aqui que vieram sem nada. Né? Sem nada. Não tinham nenhum ensino básico no Brasil. Estão aqui falando alemão, trabalhando, fizeram cursos técnicos. Estão bem. Não? Estão bem melhor que estariam no Brasil. Então, quer dizer, é possível para todo mundo, independente de cor, raça, classe social. E o alemão é um povo aberto se você vem para trabalhar, se você é uma pessoa que tem base da família, pessoa honesta, pessoa que quer trabalhar, ele abre a porta para ti. Dependendo da sua raça, nível social, ele não quer saber. Ele quer saber se você vem para trabalhar, para ajudar, ele abre as portas. Se não vier, ele fecha também. Se tu não tivesse a tua irmã aí na Alemanha, tu teria ido para aí? Eu acho que não. Mas hoje, pelo que eu sei da Alemanha hoje em dia, eu viria. Não. Eu viria. Se eu não tivesse elas. Não. Bacana. Eu acho que eu iria para um país que a língua seria mais fácil, Inglaterra. Eu pensava muito em ir para o Canadá naquela época. Muito para o Canadá. Né? E eu estava entre Canadá e Alemanha, mas eu disse, a Alemanha vai ser mais fácil para mim, porque eu tenho minhas irmãs. Tuas irmãs continuam aí na Alemanha? Minhas irmãs, sim. Tá todo mundo ainda aí na Alemanha. Uma coisa que eu queria ver com vocês, o Mário me dando licença de perguntar agora, antes da gente entrar nessa questão mais específica aí do medo que o pessoal tá do vírus, aí da pandemia, a gente sabe assim, a gente sabe não, o que passam para nós, né? É que tanto a Alemanha e os argentino e brasileiro têm fama de não se dar muito bem por causa de futebol, né? Pelé, Maradona não se dão muito bem, né? E na Alemanha uma coisa assim que a gente sempre escutou falar é que o alemão é um povo muito frio, né? Ele é um povo frio e preconceituoso, né? Aí eu queria ver tanto com vocês dois o seguinte: o fato de tu ser brasileiro, né,
ser de origem negra, chegar sem saber falar o idioma, né? Isso aí, tu sentiu, assim, um impacto, assim, tu sentiu alguma coisa dos alemães contra, assim, algum preconceito maior por isso? E para a professora eu pergunto justamente por ela ser brasileira, mulher, né, que tem isso aí também pesa, o pessoal tem preconceito com isso. Eu também queria saber da senhora se também teve, se sofreu com algum tipo, assim, de preconceito, de receio, de uma maior demora de adaptação por causa dessa visão dos argentinos. Na verdade, eu me acho uma pessoa privilegiada, porque eu fui recebida de braços abertos nessa questão. O problema é até que eles não te conhecem. Depois que você começa, você faz amizade com os alunos e mostra o teu trabalho, em outras palavras, você se vende, você leva a sério, como diz o Anivaldo, se a gente tem vontade de trabalhar, por exemplo, agora falando na questão de trabalho, foi difícil, mas eu consegui, estou conseguindo. Por exemplo, agora na quarentena, nós estamos há mais de 100 dias em quarentena. Eu cheguei aqui dia 28 de fevereiro. Fiquei um mês no Brasil, fui ver a minha família. Cheguei aqui, claro, daí dei 1 ou 2 semanas de aula, o presidente decretou quarentena. Até hoje, por exemplo. Então, o que aconteceu? Todo mundo em casa, aí diminuíram os custos. Eu sou uma profissional liberal e também trabalho para a Universidade Nacional de Córdoba. Nos cursos intensivos da Faculdade de Línguas. Então, o que acontece? Mudou tudo que eu pensei, também planejei para esse ano, inclusive os cursos diminuíram, tem todo esse processo. Agora, faz uns 2 meses, mesmo em quarentena, começou a não voltar à normalidade, mas eu ter mais trabalho, por exemplo. Eu dei esse exemplo para focalizar na questão disso que você me perguntou, que a gente é a nossa própria propaganda, na verdade. Então, assim, eu fui bem recebida pelas pessoas, eu tive que me adaptar, né? A gente tem que se adaptar no país. Uma coisa que eu acho, a gente também fica limitado morando no outro país. Nós não estamos no outro país. E a gente aprende a ver as coisas de outra forma, como diz o Anivaldo. A gente aprende a aceitar muitas coisas que muitas vezes a nossa cabeça não é. A gente não é dono, por exemplo, de determinado saber, determinado juízo. A gente se adapta. Como dizem aqui um ditado, é sim ou sim. Sim ou sim você tem que se adaptar. Não tem outra alternativa. Então, a gente vai se acomodando, se moldando, enfim, mas não perde a sua... Eu, por exemplo, não perdi minhas raízes, os meus valores, a questão do trabalho, levo a sério o meu trabalho, os meus alunos, levo a sério as pessoas, enfim, mas não foi fácil. E no meu caso, sozinha, boca a boca, esse foi como eu me inseri na sociedade. E como profissional, boca a boca. Através de conhecidos do meu marido, por exemplo, que também eu tive que fazer um processo, fui apresentada, e essa trajetória. Então... O que me facilitou foi isso, através dele, e assim foi. Eu não tinha um total domínio da língua, mas sabia, porque eu estudei, mas aqui eu aperfeiçoei, porque o que a gente aprende no Brasil é o espanhol da Espanha e não daqui, né? Enfim, mas para mim foi difícil. E o que o Anivaldo falou, eu concordo plenamente com ele, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é nascer de novo.
É nascer de novo. Eu respondi, Beto? Muito bem respondido. Não, Beto, eu achei interessante a tua pergunta, né? Porque eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas já como tu perguntou, né? Às vezes desse negócio do se eu fui aceito, até por causa da minha cor, né? Porque aí no Brasil aí tá tendo muito negócio do mimimi, né? Que eles falam aí agora. Isso, né? isso. Mimimi, né? Eu, na Alemanha, nenhum momento eu me senti negro. Nenhum momento eu me senti negro. Entendeu? No Brasil, sim. No Brasil eu já me senti negro. Né? E na Alemanha, você vem aqui, como eu falei, eles não querem saber se tu é branco, se tu é origem alemã, se tu é africano, se tu é brasileiro, paraguai, argentino, eles não querem saber. Eles querem saber o que tu quer, o que tu vem fazer no Brasil, no país deles. Tu fala a língua deles, tu é uma pessoa que tem um caráter bom, eles te abrem as portas. No meu trabalho, somos 7, na recepção somos 7, eu sou o cargo terceiro de chefia, entendeu? Abaixo de mim tem mais 4 alemães, né? Abaixo de mim, entendeu? Quer dizer, na Alemanha, racismo, eles têm, mas não pela tua cor. Ele tem aquele negócio contra, se eles não gostam de brasileiro, não interessa se tu é branco, não interessa se tu é vermelho, não interessa se tu é, eles não gostam de brasileiro, pronto. Eles não vão falar contigo. Entendeu? Eles não vão te dar nem entrada. Tu pode vir com o olho verde aqui, como já conheci brasileiros aqui que choravam aqui. Choravam. Eu sou descendente de alemão. O alemão, se ele não gosta, ele não gosta. Porque eles nunca sofreram no Brasil, o preto sofreu no Brasil. Entendeu? Aí, aqui, ele se sente um negro no Brasil. Entendeu? Apesar de estar num país branco. O alemão é frio, o alemão não ri, o alemão não... Porque eles pensam que eles vão chegar com status. Eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente... Eles pensam que vão chegar aqui e vão ter o mesmo status. Porque eu tive namoradas também no Brasil, que vieram aqui me visitar, descendência alemã, pensavam que iam chegar aqui, entendeu? Chegando no aeroporto, até contei pro Mário, acho que eu não sei, contei pro Mário essa história. Chegou no aeroporto, descemos aqui em Munique, eu tenho nacionalidade alemã também, passei o passaporte e passei. E ela só tem a nacionalidade brasileira. E a polícia parou ela. Mas eu não me toquei na hora, entendeu? Eu não me toquei na hora. Parou ela e começaram a questionar o que ela vai fazer na Alemanha. Depois, quando eu olhei para trás, ela já estava lá atrás. Queria voltar, eles não deixaram. Tá? Eu falei, não, mas é minha namorada que está lá. Aí deixaram, veio outro policial comigo, tá? Aí começou a interrogar ela. Bom, saímos do aeroporto, para terminar um pouco a história, para não ficar muito longa para vocês. Ela não aceitou aquilo. Ela separada, ser questionada, entendeu? Ela é médica aí no Brasil, né? E como que pararam ela, como questionaram ela, não sei o quê. Né? Aí eu bem assim para ela, é uma pessoa super gente fina, uma pessoa super boa, né? Aí eu expliquei para ela, olha, isso aí que tu passou aí, agora, nesse momento, é o que eu passei várias vezes no Brasil. Polícia parar. É normal eles parar, perguntar. Entendeu? Como ela nunca tinha passado isso no Brasil, ela não sabia o que era isso passar no Brasil. Ser parado com a polícia, ser questionada. Entendeu? Ela ficou braba. Entendeu? Então, quer dizer, eu digo, o alemão, ele não é uma pessoa racista. Se ele não gosta da tua cultura, ele não gosta do teu país, ele não gosta. Se tu vier aqui e ele não gostar de brasileiro, ele não vai gostar de ti. Se tu é branco, tem olho verde, ele não vai gostar de ti. Se tu é preto, se ele gostar de ti, ele vai gostar de todo o teu país. Se gostar eu gosto de brasileiro, vai gostar de brasileiro. Então, quer dizer, aqui na Alemanha, eu posso dizer, e eu digo, aqui eu nunca sofri racismo. Entendeu? Agora, no Brasil, sim. No Brasil, as portas foram várias vezes fechadas. Eu me lembro de histórias de segundo grau, festa de 15 anos, porque o racismo não é só dizer assim, eu não gosto de negro, eu não gosto de... Entendeu? Não é só isso. Tem a maneira como a pessoa te olha, a maneira como a pessoa te conversa contigo ou não conversa contigo, te ignora. Isso também é um racismo. Às vezes não precisa nem falar nada, né? Não precisa nem falar nada. Eu me lembro, uma das histórias de várias que eu passei, e diz que nós tivemos uma festa de 15 anos na escola que eu estudava,
E o único que não foi convidado foi eu e outro colega meu, porque eu era negro, a guria falou, eu porque era negro, e o outro porque era índio. Né? E as duas pessoas que não vou convidar. E ela falou, ele eu não vou convidar porque ele é índio, ele mora no Jari, né? Uhum. E o outro eu porque eu era negro. E o índio, hoje em dia, ele é procurador da República, né? Imagina. Né? Ele trabalhava na época no DOSul também, ele saía da escola, trabalhava no DOSul, empacotando, de empacotador, né? E eu não sou ninguém, mas estou aqui. Né? Então, quer dizer, já passei. E o cara, e a pessoa que diz que é mimimi, não, é porque a pessoa não pode falar, eu tenho um conceito comigo. A pessoa nunca pode falar que é mimimi se tu não é negro. Entendeu? Não pode falar. E o negro que falou que nunca sofreu racismo no Brasil é mentiroso. É mentiroso, porque existe, todos nós sabemos que existe. Mal ou bem existe o racismo no Brasil. Entendeu? Existe racismo, na real, em quase toda parte do mundo. A pessoa não gosta de um por causa disso, não gosta de outro por causa daquilo. Entendeu? Não estou dizendo que é só da parte do branco contra o negro. Tem também do negro contra o branco. Né? Tem também. Né? Mas a gente sabe que a maior parte das coisas vem também do a mídia. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão se abrindo. Tem espaço para todo mundo. Entendeu? E isso já é um avanço, graças a Deus. Coisa mais linda que vocês estão fazendo aí, vocês dois aí. Né? Então, isso aí é um progresso. Graças a Deus, estamos indo por esse caminho. Legal. Né? E hoje em dia eu digo, a Alemanha é minha casa. Bacana. A Alemanha é minha casa, entendeu? Mário? A gente vai ter que entrar agora num assunto um pouco chato, né? Mas que está atingindo a todos nós, que é essa pandemia, que é o corona, o Covid-19. E eu queria que a professora Gláucia trouxesse um pouquinho para nós a visão dela como brasileira dessa questão da pandemia, como é que ela está enxergando isso da Argentina para o Brasil, e lá dentro da Argentina, como é que está rolando isso, que ela dividisse um pouco conosco aqui as informações que chegaram até ela no presente momento. E aí? Aqui na Argentina, como eu mencionei antes, estamos mais de 100 dias de quarentena. O que a gente dá para dizer que mais ou menos a situação é igual ao Brasil. Não o número de casos ou coisa assim. Só que a questão econômica aqui já é um país com problema econômico vindo de muitos anos e de distintos governos. De ambos governos, a Argentina é conhecida como um problema financeiro, não sei se posso dizer grave ou crônico. Mas, enfim. Então, agora com isso piorou. Desemprego, negócios fechando. Negócios seriam lojas, quiosques, essas coisas. Mas agora, colocando uma experiência que eu tive há poucos dias dentro dessa questão, me convidaram para fazer entrevistas para uma empresa. Entrevistar pessoas. Faz um mês. Eu fiquei 2 semanas, mais ou menos, entrevistando estes brasileiros para trabalhar nessa empresa que está com parceria no Brasil. Então, a questão do coronavírus, eu mencionei isso das entrevistas, eu comecei a pensar numa coisa, que nós, muitas vezes, achamos, e está difícil para a economia, só que, se você analisa, a economia e a dificuldade está sendo para o pequeno negócio. Porque, a partir dessas entrevistas, eu comecei a pensar, na verdade, as grandes empresas continuam andando. Como que tem parceria porque nós somos 2 países que trabalhamos juntos, são parceiros. Então, como que já tem postos de trabalho em determinadas empresas, esta é uma grande empresa, com contraparte o Brasil.
estão contratando gente. Então, é como o Anivaldo diz, a gente vê, percebe as coisas. Que então, sempre, historicamente, o pequeno ou o mais frágil é o que sofre mais. E embora a gente saiba e diga que a pandemia afetou todos, mas diante desse convite para as entrevistas e observando a empresa, a magnitude dela, a abrangência dessa empresa, que tem como parte o Brasil, você vê que as grandes empresas, é a minha opinião, estão caminhando. E a economia está sendo difícil para nós, para o trabalhador, para o pequeno negócio. E a questão da Argentina é uma economia há muitos anos arrastada, né, que tem esse problema, né, de econômico, que eu acho um dos mais importantes na minha visão, como brasileira, observando o Brasil. O problema da Argentina, no meu ponto de vista, é econômico. Porque ela tem muitas coisas, embora muitos digam que não, melhores que o Brasil, e o Brasil tem pontos melhores que eles. Mas a economia aqui, que é o ponto frágil. E com isso, então, o que acontece? Mais de 100 dias de quarentena. As pessoas, eu acompanho aí, por exemplo, notícias do Brasil e aqui. É a mesma... É o que todos, certas pessoas, falo por mim, os autônomos, os pequenos querem voltar a trabalhar. Daí fica nesse impasse, como aí no Brasil, abre comércio, não abre comércio. Precisam trabalhar. Daí tem o problema do coronavírus. E daí também, às vezes, eu me coloco no lugar do governo, do presidente, independentemente de partido. Eles foram pegos de surpresa. O que eles fazem? Falando daqui, quarentena permanente, deixam trabalhar, quarentena mais de 100 dias. Conclusão, a economia afundando. Então, daí eu também me questiono sobre isso. Como que eles devem proceder? Eles estão certos, quarentena permanente? A Córdoba flexibilizou, porque não tinha muitos casos, não tem, eu não sei exatamente o número, e passamos para a fase 5. Então, flexibilizaram bares, cafeterias, certas coisas. Em contrapartida, Buenos Aires parece que flexibilizou muito, voltaram para a fase 1. Muitos casos. Então, não sei, assim como aqui, o problema econômico e desemprego, e dólar, e peso desvalorizado. Então, e com isso tudo, se colocar no lugar do governo, e porque foi pego de surpresa. Eu não sei se ele está acertando, em parte sim, comparando com o Brasil, que eu acho que é melhor quarentena do que a forma como eu falo por mim, e também que ouçam os outros daqui, né, as pessoas com quem eu me relaciono, não somente brasileiro como argentino, que também estão pasmos, né, da questão como tem sido tratado esse assunto, né, no Brasil, que aí vemos aqui o número de casos e de mortes. Eu, inclusive, tenho pessoas conhecidas que faleceram pelo coronavírus. Então, e aqui, então, vamos com quarentena até 2 de agosto, se não estou enganada, ou 8. Então, o governo, cada 15 dias, o presidente prorroga. Eu acredito, no meu ponto de vista, que vamos até dezembro em quarentena. Em 2010 eu tive a oportunidade de estar numa viagem de estudo por um período na UCA, na Universidade Católica da Argentina, através de um projeto de intercâmbio da universidade da qual eu era estudante, e fiquei ali no bairro Porto Madeiro, ali, né, onde fica a universidade, e também é uma zona bem boêmia, ali, vários restaurantes, bares e tal.
me parece um certo risco flexibilizar para Buenos Aires, já que Buenos Aires é uma capital internacional e tem uma vida diurna e noturna, né? Ou seja, é full time, né? 24 horas, Buenos Aires funciona direto. Eu acho, assim, um grande risco essa questão da flexibilização de Buenos Aires. Contudo, indo lá para o Anivaldo, lá, eu não tive a oportunidade de conhecer a Alemanha ainda, não foi por falta de vários convites do meu nobre amigo, meu irmão Anivaldo, mas tive a oportunidade em 2015 de estar na Europa, estive em Portugal, um dos países que eu tive foi em Portugal, e eu tive... Essa experiência me fez perceber, durante o período que eu estive lá, que essa questão que o Anivaldo falou no início da fala dele, de tu ter a possibilidade de viver, de viver a vida de um cidadão europeu, num desses países, desse complexo aí da União Europeia, te possibilita, sim, o acesso a bens de consumo que provavelmente tu não teria aqui no Brasil. Contudo, eu queria perguntar para o Anivaldo, no mesmo sentido que foi perguntado para a professora Gláucia, diante desses países aí de primeiro mundo, como é que a Alemanha, ou na visão do Anivaldo, a União Europeia, na visão dele, tem lidado com a questão da pandemia? Divide um pouco com a gente aí a tua opinião, a tua visão pessoal de como a Europa, a Alemanha, vem lidando com essa questão aí. Vamos falar da Alemanha, né? Porque é um pouco mais onde eu posso dar mais dados, né? Bom, a Alemanha está indo muito bem, né? Está indo muito bem, eles reagiram muito rápido, né? Eles não subestimaram esse vírus, né? Não subestimaram esse vírus. Mas é uma coisa, como a Gláucia falou, é difícil comparar a Alemanha com o Brasil, né? Aqui eles fizeram quarentena, tudo. O governo deu uma ajuda, dá uma ajuda para as pessoas, entendeu? Se você fica desempregado, o governo vai te ajudar, entendeu? Se você não abrir seu comércio, você vai receber uma ajuda do governo, entendeu? O hotel onde eu trabalho fechou, entendeu? Sim. Recebemos nosso salário, entendeu? 80%, não 100%, mas recebemos nosso salário, entendeu? Nossos aluguéis foram pagos, o governo deu uma ajuda. É uma realidade totalmente diferente, entendeu? Totalmente, eu não posso dizer assim, ó, a Alemanha fez certo. Fez? Claro que fez certo. Mas não posso comparar com a realidade do Brasil, é uma outra realidade. É uma outra sistema de vida. A única coisa que eu não quero fazer uma coisa política aqui, a única coisa que eu acho que não é certo, nenhum governo pode subestimar esse vírus, entendeu? Porque o governo é a cabeça. É a cabeça. O que o governo fala, as pessoas fazem, independente de certo ou errado. Entendeu? Eu vou ler uma frase aqui, até anotei, foi até interessante essa pergunta do Mário, que a chanceler aqui da Alemanha, ela falou, abre aspas, a situação é séria, e vocês precisam levá-la a sério. Temos um desafio que depende de nossa ação solidária e conjunta. Entendeu? Em nenhum momento ela falou, é uma gripezinha, é uma coisa que vai me curar, entendeu? Que ninguém precisa se preocupar, entendeu? Poderia até ser, ela não sabia. Isso aqui foi no dia que ela falou, foi no dia 6 de 1 de 2020, 6 de 1, entendeu? Em 6 de janeiro ela falou. Não tinha nenhum caso ainda de coronavírus na Alemanha. No dia 27 de 1, apareceu o primeiro caso. Entendeu? Apareceu o primeiro caso. Então, quer dizer, ela já alertou as pessoas, ela informou que é uma coisa séria, que ninguém deve brincar, entendeu? Apesar de a Alemanha ter toda uma infraestrutura. Como é que você, que é um governante, que o Brasil não tem as mesmas condições da Alemanha, tu vai subestimar um vírus desse que ninguém conhece? Ninguém estava sabendo o que era que estava acontecendo no mundo. Você não pode fazer isso. Por mais que seja um vírus que não mate tanto como... Mas você tem que alertar as pessoas. Eu acredito que as pessoas têm que trabalhar, claro, tem que trabalhar, tem que abrir, não pode comparar a Alemanha. Mas você não pode, como um líder, como um pai, uma família, você tem que dizer, ó, não vai em tal lugar que é perigoso. Se você for, entendeu? Você não pode incentivar a ir. Você não pode incentivar, entendeu? Agora, se vai abrir, vai fechar, aí depende de cada país tem que ver a sua necessidade.
entendeu? Entendeu? É uma coisa diferente. Não dá para dizer a Alemanha fez certo, fez melhor que o Brasil. Porque o Brasil é outro. São 200 milhões de habitantes no Brasil. Na Alemanha são 83 milhões. Entendeu? A economia da Alemanha é a economia mais forte da Europa. Entendeu? É o primeiro mundo. Entendeu? Então, quer dizer, não tem como comparar. O cidadão europeu, alemão, ele ganha ajuda do governo, se ficar desempregado, se ficar em casa, se não for trabalhar, entendeu? O aluguel vai ser pago, ele vai comer. Não vão dar dinheiro para você fazer férias em Dubai, entendeu? Mas o essencial você vai ganhar, entendeu? A única coisa que me deixou muito chateado mesmo, e eu não tenho partido político nenhum, é o nosso presidente fala isso. É uma gripezinha. Com isso pode influenciar muitas coisas, entendeu? As pessoas que não têm noção de nada, é uma gripezinha, saem pra rua. O presidente tem assistência médica 24 horas por dia, se acontecer alguma coisa com ele, ele tá ali, assistente. E o cara que não tem? Entendeu? Então, isso aí tem que ser muito bem visto, independente de partido. Entendeu? Independente de partido, de quem falou, quem a gente fala. Isso aí não pode ser falado. Um presidente, ele tem que... A ministra da Alemanha, foi o que ela falou. É uma coisa grave. E eles nem sabiam ainda. Estava recém-chegando, não tinha nem chego na Alemanha ainda. O pessoal tem que se preparar. Entendeu? E como eles se prepararam. No dia 27 teve o primeiro caso. Entendeu? E hoje em dia eles fazem teste para todo mundo. Todo mundo que descer hoje no aeroporto, vier do Brasil, vier de qualquer outro país, tem que fazer o teste. Depois de 72 horas, tem que fazer o teste de novo. Então não é uma outra realidade. É um outro mundo, é outro patamar. Entendeu? Então, e hoje em dia, eu acho que nós estamos aqui na Alemanha, tem 207 mil casos de coronavírus. Entendeu? Então, não sei, eu tenho uns dados aqui, morreu 9.200, eu acho, uma coisa assim mais ou menos. Imagina. Oi? Não, imagina só, 9.200. Eu não quero datar, não sei se esses dados estão atuais, eu dei uma pesquisada, mas acho que os dados estão um pouco devasados. Mas não passa disso muito, entendeu? Então, quer dizer, teve uma época, assim, eles fecharam tudo, não podia sair para a rua, não podia nada. Eu recebi uma carta do meu emprego, que de tal horário a tal horário eu trabalhava, se a polícia me parasse na rua, eu tinha a carta, estou indo trabalhar, estou indo para casa. Entendeu? Agora eles já reabriram tudo. Já estão reabrindo. Só não tem discoteca, não tem, mas museu já abriu, cinema já reabriu. Mas, claro, com aquelas medidas, né? Distanciamento, máscara, né? Então, quer dizer, e o povo aqui é também um pouco mais consciente. Entendeu? O povo se conscientiza, não, temos que fazer. Claro, tem sempre aqueles que querem badernar, que querem... mas daí... meu direito de ir e vir. Teu direito de ir e vir? O teu direito de ir e vir não é maior que o direito do outro lá. Entendeu? Tu não tem direito de botar o outro no hospital. Aqui funciona as coisas. Entendeu? Então, quer dizer, é complicado. É interessante a gente ver, né, a diferença da cultura do povo europeu para o povo brasileiro, né? Eu acho que não é só questão da quantidade de população, do tamanho da população, é uma questão de educação mesmo. Né? O brasileiro nunca foi um povo educado, diferente do povo europeu, do povo alemão. Certo, é um povo com muito mais história do que o povo brasileiro, né? Mas tu vê mas daí, Humberto. Mas só para concluir, Márcio, senão minha memória começa a falhar. A questão assim, a educação do povo é uma coisa. Eu tenho um irmão que morou na Alemanha e ele falou a questão de segurança, a questão do respeito, isso aí que o Anivaldo falou da pessoa respeitar, se tu realmente está afim lá de trabalhar lá, as pessoas te respeitam, te tratam bem, né? E aí tu vê também a diferença de posicionamento político dos governantes da Alemanha e dos nossos aqui. Na Alemanha, os caras fizeram... Te garanto que lá, aí na Alemanha, se teve roubo, que nem roubaram aqui no Brasil, deve ter sido mínimo, né? Porque aqui a grana que era para comprar... Aí liberaram licitação. Não precisa de licitação. Porra, era uma empresa, era um café, começou a vender respirador para hospital, cara.
embolsou milhões e não tinha respirador, receberam à vista e não entregaram, e ficou por isso mesmo, sabe? Então a gente vê a cultura da educação, a cultura política dos países é o que possibilita que hoje a Alemanha, claro, apesar de ter quase 1/3 da população do Brasil, mas a Alemanha está se recuperando. E é uma economia forte, vai se recuperar muito mais rápido ainda, né? O Brasil aqui nesse atraso político, atraso de mentalidade, fechou tudo, tratou o vírus como brincadeira, mas daqui a pouco também era uma coisa que não precisaria ter fechado tudo, se tivesse fechado com imposto, limite, regras, ter criado uma situação melhor, daqui a pouco não precisaria ter fechado tanta coisa como fechou. 40% das empresas que fecharam a porta porque não eram consideradas essenciais, 40% dessas empresas fecharam em definitivo, não vão reabrir. 1.200.000 pessoas perderam emprego no Brasil desde janeiro por causa do coronavírus. Entendeu? E enquanto isso, aí os governos, prefeitos, sei lá quem, o pai do Badanha lá que podia ajudar, não ajuda porque desviaram recursos. Não tem lei. Congelou a imagem. Mas eu queria fazer um contraponto aí. Eu vou ser bem sincero. Quando em 2015 eu tive a oportunidade de estar na Europa, eu dei uma olhada. Eu costumava muito conversar com taxista, porteiro, garçom. Eu procurei realmente estar na rua mesmo para sentir um pouco essa vivência. Eu percebi que na Europa, né, no chamado Velho Mundo, né, nos países do primeiro mundo, né, que em idade o Brasil é um bebê perto da cultura política desses povos. Eu diria que essa é a diferença, é o tempo, é a maturação, e até porque se um país que basta ter um europeu que ele vai se politizar e ele vai se aprimorar, bom, nós fomos colonizados por europeus, o único país, digamos, da América do Sul que fala uma língua diferente da espanhola, ou da origem da língua espanhola. E, de certa forma, na minha leitura, eu entendo que é porque o país o Brasil ainda não se maturou na questão do exercício da sua cidadania. Nossa Constituição Federal, ela serve de exemplo para muitos países como Constituição cidadã, mas apenas na forma, porque na prática a gente não conseguiu, não que ela deva ser mudada, mas na prática nós ainda não conseguimos implementá-la realmente por uma questão cultural, por uma questão de falta de acesso à educação, a tudo isso que tu falou, ao devido investimento em educação, a tantas outras coisas. Eu não tenho nenhum complexo de vira-lata, assim, no sentido de achar que o que vem de fora é o melhor que tem aqui. Não tenho esse sentimento. Acredito que somos diferentes, acredito que somos, digamos, mais aprimorados, ou de repente, em alguns aspectos, né? Em outros aspectos, que sabe, tão importantes quanto esses, não. Mas eu entendo e compreendo que, por todos esses problemas que nós estamos passando, os países do Velho Mundo, do continente europeu, também passaram, e hoje, claro, eles estão bem mais aprimorados no exercício da sua política de cultura, na sua política social, socioeconômica. Por outro lado, eu percebi, tendo essa oportunidade de ter estado lá do outro lado do continente, que eles têm os mesmos problemas que a gente aqui, contudo, em bem menor quantidade. Ou, digamos, nem todos os problemas eles têm, mas alguns muito parecidos, né? Então, eu acredito que não quero justificar também dizer que o Brasil não poderia ser melhor em algumas coisas, até porque quem governa o país geralmente tem um discurso de ter estado lá fora e dizer que lá, né, é melhor, que lá não sei quem e tal, e contudo, quando vira governante aqui, ocupa a função de governante, não aplica os bons exemplos que conheceu lá fora, o que é lamentável, né?
mas a gente sabe que a gente tem um povo muito valoroso, um povo que tem valor, né, tem o seu valor, e a gente tem tudo para ser uma das maiores potências do mundo. Contudo, o que nos falta são governantes sérios. E, claro, e aprender a votar, né? Só fazendo um parênteses aí, a Célia Vicente, ela botou um recadinho aqui, complementando, né, o que o Anivaldo falou, que diz que, falando que tu representa a Europa, né, sobretudo na Alemanha, né, que o brasileiro é honesto, ético e trabalhador, não importa a raça, ele será bem tratado. Realmente, o brasileiro, ele é honesto, né? O brasileiro, vamos dizer assim, na sua maioria, é um povo honesto, é um povo trabalhador, batalhador, né? A gente não pode botar numa vala comum que o brasileiro não presta, que o brasileiro é... Não, pô, a gente está vendo nessa época de pandemia aí o pessoal se mobilizando, se ajudando. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui, sempre que dá uma... Como recentemente deu a cheia aqui dos rios, que invadiu o caso, a gente vê o povo se mobilizando, se solidarizando, fazendo campanha para ajudar todo mundo. O brasileiro, ele é honesto. Só que eu acho que o brasileiro, essa honestidade do brasileiro, assim como o brasileiro é honesto, ele é muito fraco na relação, quando daqui a pouco tem que bater o pé para exigir alguma coisa, entendeu? Eu acho que daí, nesse ponto, ele fica muito passivo. Ele não vai para... Poxa, cara, se o povo saísse para a rua, na mesma força que sai para desfilar numa escola de samba, quando tem um desfile do orgulho LGBTQ lá, quando tem o desfile do acampamento Farroupilha aqui, se milhões de pessoas fossem sempre para a rua para protestar, para bater o pé, para exigir, cara, com a mesma força que vão, cara, duvido que o Brasil já não estivesse se transformando. Mas o povo não, quando vão para a rua, é 2.000, 5.000 pessoas aí no universo de milhões que vão para outras coisas que não são para reclamar, sabe? Então, eu acho que isso aí enfraquece o país. Isso aí, o lado batalhador do brasileiro acaba não se sobressaindo. Eu acho uma coisa também, Humberto, você e o Mário falaram uma coisa muito séria mesmo, muito interessante. Mas nós temos que ver também que a gente cobra muito de políticos também, né? A gente cobra muito de políticos, mas às vezes nós mesmos, eu me incluo também nesse meio, nós, povo, a gente podemos levar uma vantagem, a gente faz, né? Então, quer dizer, isso já começa, isso já é uma coisa, já não é uma coisa só de político, é uma coisa que já vem de casa já, né? Educação, entendeu? Isso aí que eu falo educação não quer dizer que a pessoa estudou, tem mais... como se diz, é mais moral do que a pessoa que menos estudou, não, é uma educação de casa, de berço, entendeu? Tem pessoas que nunca estudaram, nunca tiveram nada e tem uma moral assim que, entendeu? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, saiu aqui, eu passei vergonha, esse negócio de pandemia agora, as pessoas aí que não precisavam pegando auxílio, entendeu? Então, quer dizer, não é o governo, entendeu? Já é nós, entendeu? É nós o povo que está, entendeu? Achando uma brecha para, entendeu? E tem mais, tem brasileiros aqui que estavam dando o CPF deles aí para pessoas aí para pegar. O brasileiro que mora, o que vai fazer com esse dinheiro? Não vale nada, não vale quase nada aqui, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa já de berço, de casa, entendeu? Tirar dele de casa. Se tu não tem aquela educação, se tu não tem aquele... Então não adianta, pode botar o governo que tu botar, pode botar a presidente da Alemanha, a chanceler da Alemanha no Brasil. Se o povo também não ajudar, não adianta. Pode ser quem for. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, vai roubar todo mundo e o povo vai continuar. Entendeu? Eu me lembro muito bem na Copa do Mundo, quando teve a Copa do Mundo aí, eu estava indo pro Brasil e eu peguei um táxi aí. Aí eu conversando com o taxista, tudo, mas não falei que morava aqui, nada. Eu digo, agora vai chegar a Copa do Mundo, e ele, o cara, ele bem assim, aí eu vou lucrar bastante. Vai ter bastante passageiro. Não, vou enrolar os gringos bastante. Eu fiquei assim, entendeu? É uma coisa cultural, entendeu? Não que seja cultural, é uma coisa de cada pessoa, entendeu? É uma coisa que está enraizada ali, entendeu? A pessoa não pode só botar da minha culpa no governo, dizer, o governo roubou. O que tu faz? Né? Qual é a tua parte na sociedade? Entendeu? Pois não, professora, pode falar.
Beto, complementando a tua fala sobre a questão do carnaval e todos de jogos, tudo isso que você falou do brasileiro, uma coisa que eu observei aqui desde que eu vim para cá foi agora eu vou falar numa questão assim de sociedade, de organização. A força que tem os sindicatos aqui na Argentina. Eu fiquei impressionada, sinceramente. Eles vão para a rua, eles cortam, aqui dizem cortam cage, cortam ruas, bomba. Aqui tem um dicho, né, um ditado, queimam o país, para o país, em determinados... foi uma coisa que daí eu faço esse contraponto. Eu acho que eles são mais nacionalistas que nós. Que são, assim, que eu tinha essa impressão do Brasil, que eu acho que a gente mas depois que eu vim para cá e observei essa organização que eles têm em vários setores, é longe de nós. A diferença é gritante. Imagino. A organização eu fiquei apavorada logo que vim para cá, tinha manifestos e coisa. Eu fui para o centro, colocando uma experiência minha. Eu corri no centro porque de bombas que jogavam no centro, cortado o centro com bomba, com fumaça, com tudo que você imagina assim nessa questão de faixas, E isso acontece muito em Buenos Aires e aqui em Córdoba, como eu moro, Córdoba capital, né? Que centraliza. Então, é bem como o Anivaldo falou. A gente já olha o nosso país com outros olhos. A gente faz uma crítica, uma autocrítica como brasileiro, como as pessoas também atuam, como os políticos atuam. Eu já tive alunos alemães e concordo com muita coisa que o Anivaldo falou, inclusive é um país de primeiro mundo. A Alemanha, sim, é um país de primeiro mundo. Então, testemunhos de vários alunos, né, da Espanha, do Chile, da Bolívia, de vários, como eu coloquei no início. Mas essa questão dos sindicatos aqui, a questão do trabalho, é uma coisa impressionante a organização que eles têm, a força que eles têm no país. E nem falo só por Córdoba, no país. Fechou. Fecha uma greve, por exemplo, teve greves aí que o país parou. 2 dias, não lembro, teve várias. Então, daí a gente começa a analisar justamente essa questão. E outra questão, agora falando de política e não puxando nem para A nem para B, esse governo aqui, no meu ponto de vista, prioriza a vida. Por isso que estamos a mais de 100 dias de quarentena. Inclusive, há um mês sem ônibus circulando, urbano, porque estão de greve. Então, a gente vai a pé ou vai de táxi? Uau! E bicicleta não tem aí? Ou bicicleta. Não, porque aqui se anda muito de bicicleta, por isso que eu pergunto. Aqui também? Muitas pessoas. Aqui o meio de transporte é bicicleta. Direto bem. Cara, a gente escuta assim, esses relatos, né? Tipo, pena que o nosso amigo lá dos Estados Unidos não conseguiu entrar na nossa live. Até porque os Estados Unidos também é uma realidade já bem diferenciada também, né? E, cara, a gente vê assim, a gente vê como a gente tem muito que aprender ainda, né, cara? A Mari falou, é um país relativamente novo, 520 anos aí, e o que me preocupa é que 520 anos já aprenderam a roubar tão bem assim, imagina quando vai se aprimorando, né? Daqui a pouco, aí daqui quando tiver 1000 anos, estão assim, num pós-doutorado em corrupção, né, cara? Esse é o problema, esse é o perigo também, né? Para que lado vai evoluir esse nosso lado? Se vai evoluir para o bem ou se vai evoluir para o mal, né?
Mas só antes da gente ir para as considerações finais aqui, só para complementar aqui a Célia Vicente, que ela botou um outro negócio que quando a gente tratou do fechamento das empresas, ela disse aqui que quando eu falo que o comércio, as pequenas empresas fecharam em função da pandemia, ela pensa que eu estou enganado, pois nosso país tem dinheiro para ter apresentado políticas públicas para garantir a subsistência das pequenas e médias empresas. Faltou vontade política dos nossos governantes. Eu diria o seguinte, pode ter faltado vontade política, pode ter faltado interesse do governo, mas também a gente acompanha, tem empresas que depois pega a grana e não faz o que... Não pega a grana para salvar a empresa, né? Que ela pega a grana, faz qualquer outra coisa e não salva. Tem muita empresa que disse que fechou em função da pandemia e já vinha quebrada há muito tempo e usou a pandemia como desculpa, né? Então tem tudo isso que às vezes não era o dinheiro do governo que ia salvar as empresas, né? Mas, enfim, Brasil. Mário, vamos para as considerações finais ou quer mais alguma questão? Vamos para as considerações finais, então. Vamos agradecendo, então, aos nossos queridos, combativos convidados que doaram seu tempo. Anivaldo, olha, que amizade, hein? Cara, é madrugada na Alemanha e o cara tá aqui firme, né? Firme e forte. Só para ter uma ideia, que horas é na Alemanha agora? Agora é 3h06. 3h06 da manhã. Humberto, se tu me ligar às 13h06 da manhã para conversar sobre trabalho... Eu tenho que acordar às 7 horas, hein? Que loucura. Sugiro emendar mais 4 horas de live e já vai direto para o trabalho, então. Muito graças. Eu queria começar agradecendo a professora Gláucia, né, por ter dedicado seu tempo aí e pedir que ela apresente suas considerações finais, já se despedindo dos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando. Muito bem, eu agradeço pelo convite, estou sempre à disposição, estão convidados para comer um assado na minha casa, quando quiserem. Opa! Estou à disposição para outras lives, ou para o que vocês precisarem aqui da Argentina, porque eu sempre digo que a gente nunca sabe de quem precisa. E eu gostaria de ler um fragmento de um livro do Eduardo Galeano, que eu gosto muito, chamado Livro dos Abraços, para me despedir de vocês e para que a gente faça uma reflexão sobre este momento de pandemia que a gente está vivendo. Difícil para todo mundo, eu falo por mim, inclusive, não está me fazendo nada bem a quarentena, psicologicamente. Então, eu escolhi um fragmento, se vocês me dão um minutinho para ler esse fragmento do Eduardo Galeano. Vontade. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo. Show de bola. Maravilhoso, lindo. Show de bola. Lindo. Para vocês, que a gente seja uma fogueirinha na vida de alguém, nesse momento, e sempre na vida dos outros, na vida das pessoas. Sempre plantar, como diz a minha mãe, uma sementinha por onde passar. Por isso que eu escolhi esse fragmento. Muito bonito. Bacana. E deixo um abraço a todos vocês, o pessoal daqui da Argentina, que acredito que estão me acompanhando, alguns alunos, alguns amigos do Brasil. Tem alguns abraços para a senhora aqui então. Nos comentários, né? Nos comentários, isso. E é isso, eu estou à disposição
para o que vocês precisarem, para próxima, para live, se vocês precisarem alguma coisa daqui, sem problemas. E muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Agora, o meu amigo Anivaldo Júnior, suas últimas considerações aí, te pede do pessoal que está nos acompanhando. Tá, então, muito obrigado, então, primeiramente, pelo convite, né? Gostei muito, foi muito construtivo. Prazer em conhecer a Gláucia. Igualmente. Eu vou aparecer na Argentina aí, hein? Vou cobrar essa comida aí que tu falou. Eu vou cobrar aí, ó, que eu apareço. Quanto menos espero, eu tô aparecendo aí. Deixa o endereço com o Mário aí que já sabe. E eu vou terminar essa live aí com a frase, com o texto da chanceler alemã aqui, né? Que ela falou que não, independente de qualquer governo, entendeu? A situação é séria e nós precisamos levá-la a sério. Temos um desafio que depende de nossa ação solidária e conjunta, entendeu? Independente de qualquer governo, cada um sabe onde o calo aperta. Se tiver que abrir, se tiver o teu comércio, eu acho que o governo também não deve interferir tanto. Cada um deve saber onde aperta. Mas nós não podemos incentivar as pessoas a sair na rua como loucos. Entendeu? A situação é séria. Então, se nós todos ficarmos juntos, acho que nós vencemos essa guerra, ou essa batalha, né? Porque eu acho que a guerra a gente não vai vencer enquanto não tiver uma vacina, né? Isso aí é só para os hospitais não ficar superlotados, né? Então, eu acho que todas as medidas que nós tomaram aqui na Alemanha não vai acabar com a pandemia, mas sim para as pessoas não ter muitas pessoas procurando assistência médica e não ter mais leitos, não ter mais respiradores. Entendeu? Então, se cada um fizer a sua parte, se você não precisa trabalhar, se você pode fechar sua empresa, você pode deixar de trabalhar 2, 3 dias, se você não pode, você tem que decidir. Entendeu? Aí é aquela coisa, o que é mais importante, o lucro ou a vida. Então, se você pode, faça. Se não pode, ninguém pode te criticar porque você não pode. Que só você sabe que você está passando fome, que seu filho está precisando. Entendeu? Então, acho que, por um lado, acho que foi um pouco extremo no Brasil obrigar, né, que não é o caso da Alemanha. A Alemanha obrigou, mas aqui tem uma assistência toda por trás, né? Mas se a pessoa pode dar uma parcela, pode dar uma ajuda, 1, 2 dias fechado, 3 dias fechado, se pode, faz. Se não pode, vamos ver outro meio, então. Vamos, né, mas não chegar assim, vamos sair pra rua que é uma gripezinha e isso aí não mata ninguém. Aí eu não concordo. Certo? Legal. Certíssimo. Muito obrigado pelo convite. Né, e vamos participar mais de umas aí. Gostei agora. O meu pai sempre falava, cachorro labrador sentiu o gosto de sangue, agora deu. Bom, eu queria em nome do projeto Preto e Branco Jornal, agradecer a vocês, né? Lamentar que o Sandro Gaspar, que é um querido amigo também, um querido amigo meu, que mora nos Estados Unidos, não pôde participar dessa vez da live, mas acredito que uma outra oportunidade ele vai participar, porque eu falei com ele hoje à tarde, quando eu estava produzindo essa live, e ele estava na estrada, viajando e tal, chegou a confirmar a participação, mas deve ter ocorrido algum fato que o impediu de estar aqui conosco, mas espero que esteja bem, eu acho que está tudo bem, né? E queria agradecer carinhosamente a professora Gláucia, ao Anivaldo Júnior, meu querido amigo, ao meu parceiro desse projeto, que topou desde o início, quando foi trazida essa ideia, o Beto Calete, Humberto. Estamos desde maio aí nessa luta, gente, com esse projeto, uma nova ideia que vai se construindo, né? Ela é uma ideia, que nem aquela música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, né? A gente vai fazendo um aglomerado de ideias, uma grande troca, e agora nós estamos numa campanha, abrimos agora, foi essa semana, né, Humberto, que tu abriu o canal no YouTube, é isso? Foi, essa semana, domingo, foi domingo. E nós estamos com uma campanha, então, de reunir, né, em torno de 1.000 como é que se fala, Humberto? 1.000 inscritos.
1.000 inscritos no canal do YouTube para que nós possamos migrar, né, esse projeto para o YouTube, porque lá no YouTube exige, né, um pré-requisito para fazer as lives ao vivo, é necessário 1.000 inscritos. Então, a gente está nessa campanha, a gente conta com todos vocês, vai lá, acompanha, vai lá no nosso canal no YouTube, você encontra as informações para se inscrever no nosso canal no YouTube, na nossa fanpage, na nossa página no Facebook, em preto e branco jornal, né? E lá estão todas as instruções para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, convida um amigo, um conhecido, parente, sogra, vizinho, cunhado, né? Vai lá, se inscreve, porque nós pretendemos aí, num breve espaço de tempo, estar transmitindo direto do YouTube, esse projeto que está indo muito bem, obrigado, através dessa nova proposta aí das lives e também do jornal em si, né, do jornal online, que é mensal, e também tem sua versão física, que atualmente está sendo distribuída, principalmente na cidade de Torres, tá? Então, Humberto, valeu, obrigado, valeu, Anivaldo, valeu, professora Gláucia. Te passo a bola, Humberto. Só uma... Desculpa o tempo, só uma... Mário, põe aí, na próxima vez aí, põe meu nome aí, Anivaldo Galeão Júnior. Só por isso. Eu quero carregar o nome do meu... Eu quero carregar sempre o nome do meu velho junto aí, comigo. Tá certo. Falou? Na próxima terá, com certeza. Próxima terá, com certeza. Então, agradecendo a presença da professora Gláucia, do Anivaldo, do meu amigo Mário, e agradecer também, fazer referência ao pessoal que nos acompanhou aqui, que mandou comentário para nós aqui, citar os nomes que... Tem amigos aqui da professora Gláucia, do Anivaldo, José Pedro, não sei se é Servete ou Servete, né, mandou recado para a professora Gláucia, César Roussos, a Clarice Lopes, a Graciela Tripiche, ou Tripicchio, não sei como é que o sobrenome dela, o Sérgio Funes, Desival Iofrida, Magali Brum, a Yara Lemos, a Sandra Kunze, Genar Monteiro, gostei do bate-papo, também gostamos muito. Quem mais aqui? Vamos rolando a tela aqui. O Saulo Vitório, a Nelise Gil Ferreira, a Yara Lemos eu já citei. A Célia Vicente, que trouxe umas considerações interessantes aqui nos seus comentários. Quem mais? Marlene Kunze Detofol, Salete Orso, Cassandra Rodrigues Bachins, que é o Nilda Faveiro. Em nome desse pessoal e o pessoal que curtiu, né, que curtiu, que compartilhou a nossa live de hoje. Então, só reforçando o que o Mário disse, assim que a gente termina a live, ela já fica gravada automaticamente na nossa página do Facebook, e daqui a pouquinho mais eu vou colocá-la na nossa página no YouTube, né? Procura no YouTube Projeto em Preto e Branco, né? É o nome do nosso canal no YouTube. A gente pede encarecidamente, carinhosamente, que o pessoal se inscreva lá no canal, porque a gente precisa desses mil inscritos, porque a gente acredita que fazendo as lives também pelo YouTube, a gente vai conseguir democratizar ainda mais essas nossas transmissões, porque daí não vai ficar restrita ao Facebook, né? As pessoas que têm, porque muita gente assiste pelo YouTube, não tem perfil no Facebook, não tem nada, não gosta de Facebook, gosta de YouTube. Então, assim, eu acho que a gente consegue agregar mais pessoas, né, trazer mais pessoas para o nosso projeto aí, que está sendo muito bem aceito. Então, tão logo termine aqui, daqui a pouquinho está o nosso projeto, está no nosso canal no YouTube. Novamente, agradecendo do fundo do coração, obrigado, professora Gláucia, obrigado, Anivaldo. Desculpa te segurar tanto tempo assim, para consumir o teu sono. Valeu tudo. O Mário está me devendo uma já, e a Gláucia vai fazer aquela comida lá na Argentina, pô. Então já está tudo muito... Anivaldo, e o vinho daqui, ó. Ainda tem o vinho. Adoro vinho. Adoro vinho, a carne. Sabe que eu tô na terra da cerveja, mas eu gosto de vinho. Então vem pra cá. Adoro vinho. Eu saio com meus amigos, com a minha irmã, com a minha namorada, é vinho direto. Mas vinho tem seu valor, realmente. Bom, então tá, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado novamente a todos vocês. Obrigado, Mário. Obrigado, convidados. Obrigado, pessoal que nos assistiu. Quarta-feira que vem estaremos de volta. Não sabemos com que tema viremos na próxima quarta-feira. Não sabemos o tema, mas sabemos que com certeza estaremos aqui, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Pode me convidar que eu estarei. Então tá. Vamos continuar a conversa quarta que vem, então. Falou, então. Um abraço. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.